E aí galera, vamos lá, mais uma aulinha, aula sobre o reino dos protistas, né? É um reino que é bem diversificado, né? Organismos unicelulares ou pluricelulares e que são eucariontes. Não estão nem no grupo dos animais, nem das plantas, muito menos do reino dos fungos, tá bom? Dentre esses organismos, a gente pode destacar os protozoários e as algas, correto? Os protozoários, né, falando deles, a gente pode citar que eles são, né, unicelulares, todos eles, são de vida livre ou, né, podem ser parasitas, alguns são parasitas do ser humano. Eles podem viver associados a outros organismos, né, como mutualista, e até mesmo, como eu falei, parasita. Alguns são predadores, né, do ambiente terrestre úmido, do ambiente aquático. Maioria heterótrofo, né, se alimenta de outros organismos. Alguns vão se locomover com caudas, né, flagelos, cílios, por pseudópodes, ou seja, falsos pés, né? Eles projetam, como eles são unicelulares, para eles poderem se locomover de um lado a outro, eles precisam se projetar a membrana celular para poder se deslocar, como se fosse uma raiz, né? Alguns não têm essa estrutura locomotora, então se locomove através do ambiente mesmo. Então, citando então alguns, né, como é que eles podem ser classificados? Então, podem ser classificados em ciliados, em flagelados, em risópodes ou esporozoários. Tudo de acordo com o tipo de locomoção que eles exibem. Os ciliados apresentam locomoção realizada por cílios, né, que são estruturas no entorno da sua membrana plasmática que vão servir como remos. Então, como eles vivem em ambiente úmido ou aquático, eles precisam de alguma coisa para locomover-se. Os flagelados vão possuir a cauda, né? E essa cauda vai servir para eles nadarem ao longo do ambiente que eles estão se deslocando. Os risópodes, nós podemos verificar que eles vão como se fossem semelhante a lesmas, né? Mas não vamos botar lesma, porque lesma é um organismo muito pluricelular, né? Então vamos botar assim que eles rastejam, né? Só que eles projetam parte da sua membrana e jogam o citoplasma para aquele lado que foi projetada a membrana. Então eles vão formando como se fossem raízes. Então acabam se deslocando na direção dessas raízes, que são os pseudópodes. E por último, os esporozoários. Esporozoário é um protozoário que não tem estrutura locomotora. Então ele faz se locomover através do ambiente. Ou por um vetor, né, um agente que vai transferir ele de um organismo para outro. Ou até mesmo pelo ar, pela chuva, pelo vento, né, por outro organismo que vai conduzir, enfim, por diversas formas, exceto por ação própria. Sempre vai ser por ação de outro organismo. Algumas doenças associadas aos protozoários, né? A gente pode citar a malária, no caso do esporozoário, né? Dos esporozoários é a malária, que é uma doença, para nós aqui na região sul não é tão comum, mas na região sudeste, centro-oeste, norte principalmente, é bem comum essa doença, né? Hoje já tem que combater o vetor, que é o mosquito, né? Que vai transmitir então o esporozoário de uma pessoa para outra, um infectado para outro. O Trypanosoma cruzi, que vai causar, que é um protozoário flagelado, que vai causar a doença de Chagas, né? Ela é transmitida através de um inseto que é um percevejo chamado barbeiro, né? Que ele é um percevejo que é hematófago, se alimenta de sangue. Então as pessoas que estariam contaminadas, né, por esse protozoário vão ser, né, digamos, sugados o seu sangue, o animal, né, o inseto se contamina. Quando ele vai sugar a outra pessoa,
ele defeca ali, ele faz cocô no entorno. E daí o que acontece? Ele fazendo cocô, ele vai eliminar o protozoário nas suas fezes. A pessoa, no momento que o animal está picando, ela vai coçar e vai espalhar as fezes pelo orifício da picada. E o protozoário vai entrar no orifício da picada. E daí vai acabar ocasionando a doença. Vamos colocar aqui então um risópode, né? A ameba, que é muito conhecida, causa uma doença no ser humano, a amebíase ou a desinteria amebiana, que é uma diarreia forte, né? Por uma contaminação de alimentos, por algum motivo, né? Normalmente, se alimentos de origem, como por exemplo a maionese, né? Que às vezes tem contato com a região, né? Pode estar contaminada e tal. Então pode esse protozoário se reproduzir muito rápido e acabar contaminando o alimento, e a pessoa se contamina e acaba desenvolvendo os sintomas da doença. E o paramécium, né? Que é um protozoário ciliado, de vida livre, e acaba não causando doenças. Tá? Continuando nos protistas, nós temos os organismos unicelulares ainda, que são algas, e essas algas elas podem ser tanto uni quanto pluricelulares, né? Elas pertencem a esse grupo justamente por não pertencerem a plantas, por fazerem fotossíntese, e também, como fazem fotossíntese, não pertencem aos animais e nem aos fungos. Então as algas elas vão produzir então a clorofila, fazer a fotossíntese para produzir os seus alimentos. Algumas produzem outros pigmentos, né, como a xantofila, enfim. Esses organismos, né, têm a função de liberar o oxigênio no ambiente aquático. O que acontece? Eles acabam se reproduzindo nesses ambientes através dos materiais orgânicos que estão ali, que eles capturam para produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese, e a partir disso eles fazem a reprodução assexuada, igual a bactéria lá, divisão de 1 gera 2, fissão binária então, ou divisão simples, tá? Divisão binária, ou até mesmo produzirem gametas, né? Algumas algas, principalmente as pluricelulares, elas produzem gametas e acabam se reproduzindo de forma sexuada. Alguns exemplos de algas unicelulares. As euglenófitas, que possuem um flagelo e são autótrofas. Os dinoflagelados, ou seja, possuem 2 flagelos, podem ser autótrofas ou heterótrofas. As diatomáceas, né, que elas são autótrofas e possuem uma parede celular de sílica. E as algas com estruturas mais complexas ou pluricelulares, que são as clorófitas, que são as algas verdes, por exemplo, a alface do mar, aqui na praia tem muito, né, na região das pedras. As feófitas, ou feofícias, que são as algas pardas ou marrons, maioria de ambiente marinho. Essas algas, as feófitas, elas podem chegar a atingir, né, tem deixa eu lembrar o nome, o sargaço, que pode chegar a 60 metros de comprimento, uma planta, né, uma alga. E ela acaba se fixando no fundo marinho, né, e jogando então a sua estrutura corpórea até a superfície através de estruturas flutuantes. Tá? E as rodofícias, que são as algas vermelhas, né, em ambiente marinho ou de água doce. Algumas delas, né, as rodofícias e as feófitas, e as clorófitas, elas podem ser comestíveis. E uma delas, as pirrófitas, né, que é unicelular, são lá unicelulares, elas podem produzir um fenômeno chamado de maré vermelha, que acaba produzindo toxinas na água, né, em excesso, por causa da quantidade de material orgânico. A alga se reproduz muito rápido e acaba produzindo toxinas e causando a morte de muitos organismos do ambiente aquático.
Acho que por hoje é isso, né? Então, um abraço, até a próxima. Nos vemos aí.